Recording is on. Ok? O que eu fiz? Eu peguei aqui, como o Jonatas não estava conseguindo baixar, porque eu coloquei aqui um documentos Google e outro Word, né? E o Jonatas, quando eu tentava baixar o Word, ele recebeu uma mensagem de erro. Então, ele me avisou. O que eu fiz? Eu transformei esse aqui, que está em Word, em documentos Google. Documentos Google. Ok. Esses documentos, com um documento Google, né? Então, olha só. Esse aqui, ele está aberto aqui no próprio... como é que chama aqui? No browser, né? No navegador, como um documento do Google, embora ele seja, acho que é um documento Word, né? Mas deixa eu ver. Quando você abre aqui, ele vai abrir como... Ele abre desse jeito aqui, esse que é o problema. Ele abre como um documento para ser baixado, né? E aí você pode baixar esse documento, abrir com e tal. Se é mais difícil de trabalhar, e eu não me dei conta disso, peço desculpas a vocês, se alguém teve alguma dificuldade. Agora, o que você pode fazer é abrir esse novo aqui. O que eu fiz? Eu peguei e coloquei esse mesmo documento em Word, eu coloquei como documento Google. Provavelmente na página de vocês vai aparecer desse jeito aqui. Deixa eu ver. Olha aqui, aqui eu estou entrando como aluno. Deixa eu ver. Não é mídia. Professor, mas aquilo ali eu acho que não faz muita diferença se é Google Docs, se é Word, porque aquilo ali é um quadro só para a gente conferir. Aquilo ali a gente não vai editar, não. Não, sim, não há problema. Mas se você não estava conseguindo abrir, esse era o problema, né? Porque, por exemplo, um quadro para ajudar vocês, e se você não consegue abrir, aquilo que foi feito para ajudar acaba não ajudando. Então, a minha preocupação é só que vocês tenham o documento e consigam abrir. E como uma pessoa, pelo menos, falou, olha, professor, não consegui abrir, foi ótimo você ter me avisado, porque aí eu tenho a oportunidade de... Então, vou transformar esse documento em Google Docs para que todos possam abrir. Então, acho que para vocês o que aparece... Deixa eu me ver aqui. Eu abri normalmente, Red. Pois é, alguns abriram tranquilamente, outros tiveram dificuldade. Talvez alguma pessoa tenha tentado abrir com o celular. E é claro que vai depender de cada um e tal. Essa coisa de informática é um bicho, né? Parece aquela reunião lá de Atenas, que todo mundo falava e ninguém se entendia. Mas cadê aqui? Não é ciência exata, não, professor, é ciência esotérica. Não, é ciência esotérica, é impressionante. A informática é uma coisa do outro mundo, literalmente. Bacana. Não é essa senha, não. É essa. Quando você entra como aluno, né, você tem uma visualização um pouco diferente da minha visualização. Então, não, aqui é sala teste, não é aqui que era. Peguei o errado. Se alguém quiser depositar na minha conta, esse é o meu Pix, viu? Evaldo.pix, pode depositar tranquilo.
que eu não me importo, não. Propaganda é a alma do negócio. É fácil, evaldo.pix. É só depositar. Aqui. Então, eu entro aqui como aluno, né? Aí eu vou ver aqui a atividade. E aí, para mim, vai aparecer aqui, olha, os trabalhos já prontos para entregar e esse que eu coloquei novo aqui. Então, se você tentar abrir esse aqui, eu abri, olha, o que ele faz? Ele abre como um documento que eu preciso baixar. E aí eu posso imprimir ou tal. Para mim, abre desse jeito. Para o Jonathan, apareceu uma mensagem de erro, dizendo esse documento está na lixeira do proprietário. Uma coisa assim. Então, por exemplo, quando abre assim, eu posso abrir com documentos Google. Aí ele abre, ele já transforma o Google num Google Doc. Não, é o editor do Office mesmo, ele está abrindo como Office. É uma extensão aqui e tal. Note, ele está abrindo como Word mesmo. Então, a minha sugestão é você abrir, ó, esse editor do Office, é cheio de coisa. Quem não tem o Office, ele não deixa abrir. Eu acho que é por isso que talvez tenha dado algum problema para algumas pessoas. Como eu tenho o Office 365, ele abre um editor para mim. Mas vamos lá. Esse arquivo, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar e vamos trabalhar com aquilo que a gente já viu. Acabei oculto agora há pouco, por isso que as coisas não estão todas organizadas aqui. Deixa eu achar aqui. Grego, deixa eu pegar aqui. Sistema verbal, que a gente já viu. Ok. Eu passei para vocês, eu deixei os vídeos sobre o sistema verbal, e eu quero conversar com vocês agora sobre uma característica de alguns tempos e as modificações que esses tempos causam quando você adiciona a raiz. Então, vamos lá. Você tem o tema do verbo, tema verbal, e não é adicionar a raiz, você adiciona a desinência. Depois de te dar um anel, ele te... Acho que tem algum microfone aberto aí, falando do anel que entregou o Senhor dos Anéis, alguém está assistindo, né? Eu tenho assistido algumas pregações, é uma pena que eu não consiga assistir todas, eu tenho conseguido na segunda-feira assistir. E queria parabenizar os irmãos que eu tenho escutado, Deus os abençoe, tem sido muito edificante, eu tenho percebido assim, a seriedade, o trabalho que vocês têm feito. Eu ouvi alguns, outros eu não tive a oportunidade de ouvir, mas a gente conversa entre os professores, né, e o comentário geral é justamente a seriedade da turma, essa coisa da turma procurar um pessoal estudioso, um pessoal que busca o melhor e tal. Então, queria parabenizá-los, assim, pelos colegas que eu ouvi, eu estou tomando o todo pela parte, estou fazendo aqui uma metonímia, tá? Pegando todos e imagino que a amostragem é bem representativa e eu quero parabenizar a turma, porque tenho sido muito abençoado através das pregações. É uma pena que eu não tenho podido participar de todas, mas tem sido muito abençoador mesmo. E eu também procuro dar umas dicas e tal, porque uma coisa é pregar no seminário, ter 20 minutos só e tal, outra coisa é pregar na igreja, e é claro que a gente precisa, no seminário, tá bem disciplinado e tal, para poder aprender o caminho certo,
e depois, lá na frente, ter segurança para poder arriscar, né, e tudo. Mas a gente está vivendo um momento que eu acho que é muito novo, onde as pregações, eu tenho pregado diariamente pela internet, e tem, inclusive, acho que depois de muito tempo que eu aceitei pregar presencialmente nesse final de semana, foi muito bom e tal, mas a pregação pela internet eu acho que veio para ficar. Então, a gente precisa também se aperfeiçoar em todas as possibilidades que Deus nos apresenta. Quando eu era seminarista, a gente tinha um treinamento de pregação em praça, né, em praça pública. E a gente ia e fazia uma escala de pregação e tal, e a gente aprendeu, né, técnicas de pregar em praça pública, que não é a mesma coisa. Você tem muita coisa diferente. E hoje em dia a gente está tendo outras praças, né? Deus está abrindo praças diferentes das praças que a gente está acostumado a frequentar, né? A pregação do Lucas, né? Lembrando lá falando do Areópago, que era a internet da época. Se falava no Areópago, refletia em todo mundo grego. Então, Lucas, você pegou ali, na minha opinião, uma das conexões mais dinâmicas ali do Novo Testamento, que tem uma conexão muito próxima com os dias atuais. Eu acho que pregar ali no Areópago é pregar num lugar de multicultural e multireligioso, que representa muito bem o mundo atual. É impressionante, impressionante. Eu agradeço pelas suas dicas. Uma eu já estabeleci aqui, o fundo agora não é mais a porta. Pois é, eu até ia brincar que o fundo ideal seria você comprar existem uns fundos falsos, assim, com biblioteca, aí você bota atrás de você, entendeu? E bota uma biblioteca bem legal e tal, e vocês vão ficar sem saber se o meu é falso ou se é verdadeiro, tá aí, ó, né? É igual o Roda é falso também, viu, gente? Pois é, isso, depois eu dou a dica onde comprar, tá? Bom, vamos lá. Sistema verbal grego, deixa eu achar mais coisas aqui do grego para a gente poder trabalhar, e eu quero que vocês aprendam. Nós já vimos, me ajudem a lembrar, não sei se vocês conseguiram assistir os vídeos. Presente, como se constrói o presente, futuro, e acho que nós já demos uma olhada no imperfeito, é isso? E na voz ativa e voz passiva. Então, vamos lá. Deixe-me abrir aqui, esse é o nosso livro, tá? E esse nosso livro aqui, ele vai trabalhar... nós vimos o verbo ativo, aqui, o EMI, eu coloquei lá para vocês, e o futuro do indicativo ativo. Esse futuro, ele vai ter umas questões que precisam ser resolvidas aqui. Então, vamos lá, né? Vamos começar a partir do presente e do verbo paradigma que a gente tem, tá? Então, você tem, o paradigma é o verbo lio, que é soltar. O que a gente faz? A gente simplesmente introduz um sigma aqui no meio, ok? Deixa eu ver se isso está aqui. Ele vai dando todos os paradigmas aqui, deixa eu achar. Aquela tabela geral dos verbos. Presente do indicativo. Tá, deixa eu ver.
Não. Eu tinha tudo isso aqui aberto à tarde, porque eu estava preparando aqui, ó, mas eu tive que transmitir o culto, e para não ficar tão pesado, eu fechei tudo. Então, eu termino o culto quase no horário de começar a aula. Então, eu tive que fechar tudo agora do culto para poder abrir de novo. Peço desculpas a vocês, mas vamos lá. Fundamento, futuro do indicativo ativo e médio. O que vai acontecer com o verbo no futuro é justamente essa presença do sigma aqui. Só que isso vai funcionar muito bem com os verbos que têm cuja raiz não termina em 3 tipos de letras que precisam ser lembradas e precisam ser trabalhadas. Vamos lá, deixa eu achar aqui para vocês. Olha só. O futuro indicativo ativo de verbos que possuem um radical terminados em vogal a, e e o. Quando o radical do verbo termina com essas 3 vogais, também é utilizado um sigma entre a vogal da raiz e a terminação do verbo. Mas a vogal da raiz é alongada, sofrendo as seguintes modificações. O alfa se torna eta e o ômicron se torna ômega. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O tamanho aqui tá bom para vocês ou querem que eu aumente o tamanho do texto para ficar melhor? Deixa eu... Da direita melhora. Isso, valeu. Né? Então, notem bem. Estes verbos terminados alfa, eta e ômega, eles também vão ter uma característica muito importante, porque estes verbos, eles são também chamados de verbos contratos, ou contraídos. Em geral, aqui ele está mostrando que existe uma contração com o sigma, mas no presente eles também vão ter modificações. Então, olha só. Por exemplo, o verbo zal, que é eu vivo, no futuro, deixa eu colocar isso aqui do tamanho certo, largura, ok? Ainda dá para ver bem? Então, o verbo zal, eu vivo, no futuro indicativo ativo, toma a forma de zesso. Lembra? Porque o alfa alonga para eta. Então, eu viverei não é zasso, é zesso. O verbo martireo, eu testemunho, ele vai alongar para eta também. Então, passa a ser martiresso. E o verbo plero, que é eu completo, eu torno pleno, toma a forma de plerosso, eu completarei. Ok? Guardem isso aqui, porque daqui a pouquinho, hoje mesmo a gente vai trabalhar um pouquinho com os verbos contratos, e a gente vai dar uma olhada, porque tem uma tabelinha, que são essas tabelinhas, que no fundo, a tabela ela ajuda, mas se você pegar o básico, você vai... O importante depois é a gente fazer aquela tradução reversa, né? Nós estamos vendo aqui a construção do verbo, mas nós não vamos trabalhar construindo o verbo, nós vamos trabalhar desconstruindo. A gente vai pegar o texto e vai olhar aqui, que palavra é essa? Tem um eta aqui. Da onde que vem esse eta? Ele provavelmente é fruto de um alongamento. Esse alongamento aconteceu por quê? E aí você vai determinar se esse verbo está no presente, contrato, está no futuro, e aí ele sofreu um alongamento, ou se ele está no subjuntivo, que também sofre alongamento.
Então, essa diferenciação que eu quero que vocês percebam. Eu vou tentar explicar isso hoje da melhor maneira possível aqui para vocês. Deixa eu só perceber uma coisa aqui. Caiu o meu cabo e ele está ele tá no Wi-Fi, e aí a qualidade diminui. Deixa eu colocar novamente o cabo aqui, para que ele volte a ir direto. Então, se houver qualquer falha aí na internet, a gente já vai resolver isso aí. Ok. Já entrou na internet direto a cabo aqui. Então, olha só. O futuro indicativo ativo de verbos que possuem um radical terminado em consoantes. E aí, o que vai acontecer é o seguinte, dependendo da consoante, ela vai se unir ao sigma. Ela vem, quando você tem uma... E essa consoante tem como sigma, logo em seguida, né, como letra seguinte, o sigma ocorre no chamadas letras duplas. São duas letras duplas que vão aparecer. Quais são essas letras? Tá? Vai depender qual é a articulação da fonética da letra que está antecedendo o sigma. O B, beta, e o Fi. Então, são três labiais. A labial muda, P é muda. A labial sonora, por que é sonora? Porque a corda vocal vibra junto com a oclusão. Quando você põe os dois lábios aqui, se você não vibra a prega vocal, ela é muda, então é P. Ok? É Pi, por exemplo. Só com a vogal que você vê. Pi, Pi. Se você tirar o I, fica P, P. Muda. Existe a sonora, que é B, B, B. Você vibra. E existe a sibilante, que você sopra. Mas todas elas são labiais. Aí o que vai acontecer? Uma labial com sigma vira psi. Quer seja o pi, quer seja o b, o beta, quer seja o fi, vai virar psi. Então, olha só. Futuro indicativo, ele começa não com a labial, ele começa com as guturais. Futuro indicativo ativo de verbos com radicais terminados em consoantes guturais. Quais são as guturais? Está aqui os três casos. Gama, capa e ki. Então, gama é a sonora, capa é a muda e ki é a sibilante. O gama mais sigma vira si. O capa mais sigma vira si. E o ki mais sigma vira si. Assim, por exemplo, o futuro indicativo de ago fica agso. Ó, agso, que resulta em axo. Eu guiarei. O de arco, eu domino, de arque, né, de arconte, arque, é arxo, porque arc, mais o sigma, que vira si. Então, arxo. Ok? Então, com as guturais, vocês vão... Toda vez que você encontrar num verbo um si, desconfie que houve uma contração entre o sigma e a gutural. Agora, olha só.
Olha só. Não é só o futuro que usa o sigma. O auristo também usa o sigma, só que é o sigma com o alfa. Então, qual é a característica temporal do auristo? É o sa. Qual é a característica temporal do futuro? É o sigma. Tanto o auristo quanto o futuro, ao encontrar uma gutural, vai virar xi. Então, quando você encontrar um verbo que tem xi, você vai ter que descobrir, bom, esse verbo ou é auristo ou é futuro. E aí você vai ter que descobrir quais são as características de um e de outro. Nós estamos vendo passo a passo aqui as características. Ok? Alguma dúvida sobre essa transformação que ocorre? Tanto com a vogal, que é longa, que foi o anterior. Quais são as vogais que é longa? O alfa, o eta e o ômicron. Como é que é longa? Alfa e eta vira... Desculpe, alfa e épsilon viram eta. Ômicron vira ômega. Alongou. Então, quando tiver o sigma, alongas. Ok? Agora, quando eu tenho as guturais, que são gama, kappa e ki, vira xi. As labiais, que são beta, pi e fi, todas elas vão virar o psi, do psica, né? O psi. Por quê? Psi, psi, psi. São labiais. Assim, por exemplo, o futuro indicativo de blepo, que é o vejo, fica blepso. E aí você troca. Por que você vai ter as duas letras? Não, você troca pelo psi. Ok? Futuro ativo de verbos com radicais terminados em consoantes delta, são as dentais. Você põe a língua na base dos dentes. Então, de, te e tal. Tal. Então, olha aqui as letras. Delta, zeta, teta e tal. Com o sigma, cai a consoante original. E aí, ao cair a consoante original, o que prevalece é só o sigma. Então, por exemplo, o futuro indicativo de peitho, eu convenço, fica peiço, eu convencerei. Quais são, então, as modificações que ocorrem no radical com o futuro? O alfa, o eta, mais o sigma vira eta sigma. O ômicron mais o sigma vira ômega sigma. O gama, o kappa ou ki com sigma vira xi. O beta, o pi e o fi com sigma viram psi. E os dentais delta, zeta, teta ou tal com sigma caem as consoantes dentais e permanece o sigma. Isso parece assim, nossa, mas é mais uma tabela para... Mas é lógico, é uma questão de lógica. Se você prestar atenção, a lógica está ali. Em relação a essas mudanças apresentadas aqui, é necessário destacar que nem sempre a raiz do verbo é a mesma raiz utilizada no presente. E aí, quando nós chamamos, esse aqui é o chamado presente, primeiro presente, o primeiro auristo. Quando a raiz é uma raiz diferente, você tem uma raiz para o presente e uma raiz para o futuro, ou uma raiz para o auristo, isso é chamado de segundo auristo. Ok? Portanto, em muitos casos, só descobriremos a raiz verbal consultando bons dicionários. Então, veja esse exemplo adaptado do Hega e Bergman, né? Por exemplo, nipto, eu lavo, a raiz que é usada para o futuro é a raiz
essa aqui, nip, que vai virar nipso. Tanto aqui, por exemplo, ó, nipto vai ser nip, por isso o futuro vai ser nipso. Esse é um futuro segundo, é um segundo futuro. Filasso, a raiz original é filac. Então ele vira filaxo no futuro. Esse é o presente, tem 2 sigmas, e o futuro é filaxo. Baptizo, a raiz original tem delta. Então vai virar baptizo no futuro. E sotso, que é eu salvo, no futuro vira sosso, porque é um delta e o delta cai. Deu para entender como é que funciona? E há o caso do futuro ativo, indicativo ativo, de verbos com radicais terminados em consoantes líquidas. Quais são as líquidas? O lambda, o mi, o ni e o ro. O que acontece com esses verbos? Os verbos que têm alguma destas letras como parte final das suas raízes são bastante irregulares. Essas irregularidades se manifestam na mudança de letra e também na acentuação. Assim, em muitos casos, será necessário consulta ao dicionário, como sempre. Vamos lá. Por exemplo, apostelo, cai um lambda, fica um só no futuro. Então, eu envio, eu enviarei. Com 2 lambdas, eu envio. Com um lambda só, eu enviarei. A mesma coisa acontece com balo. Eu lanço. Daí vem parabolê, que é lançar ao lado, é comparar. Ok? Balo, eu lanço, com 2 lambdas. Com um lambda só, futuro, eu lançarei. Apokteno, eu mato. Ok? No futuro, olha a diferença. Vocês conseguem perceber qual é a diferença do futuro e do presente? Acentuação. Só o acento. Ele alonga a vogal final. Ok? Apokteno é presente, apokteno é futuro. Meno é o mesmo caso. Meno, meno. É claro que provavelmente a leitura original não era assim, tá? Eu estou fazendo a leitura erasmiana aqui, que eu considero o acento agudo no epsilon como é, e as letras longas como o. Essa é a pronúncia erasmiana. Ok? Como você não vai ter que ler isso em voz alta, o que vai determinar se é futuro ou presente? Só o acento. Esse é um caso em que o acento vai fazer diferença. Meno e menô. Airo, agora olha o que acontece aqui. O alfa, ele tem uma redução no presente, e tem como é que chama? Não é dueto isso, puxa vida, ditongo. Você tem um ditongo aqui, ai. No futuro vira a. Egeiro, que é eu levanto, e é a palavra também para ressurreição, ok? Egeiro é usado para levantar dentre os mortos. Então, erguer, levantar, mas também é muito usado para ressurreição. Ele vai perder aqui, você tem uma redução do ditongo, e ele vai virar um epsilon aqui. E olha esse aqui, então muda tudo. Fero, que eu levo, daqui vem, por exemplo, a palavra fósforo. Fósforo é aquele que leva a luz. Fosforo. Forel é o que leva. Então, fósforo na verdade, é a tradução grega para a palavra Lúcifer. Fósforo. Ok? É o que leva a luz. É o portador da luz. Então, fero. Olha o que acontece com ele no futuro. Ele vira uma palavra completamente diferente. Eu levarei oiço. Lembra do mineiro falando.
Depois nós vamos ver uns exercícios onde aparecem aqui os verbos no futuro. Outra coisa, o verbo emir. Como é que eu emir no presente? Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Esse é para decorar, hein, gente? Verbo emir é o verbo to be em inglês. Não tem jeito. Como é que é o verbo? Exomai é futuro. Exomai é futuro, verdade. Estava olhando aqui. É futuro. E o presente? O fogão com acendimento automático é do diabo mesmo. É isso aí. Principalmente quando ele não funciona. Vamos lá. Continua voltando aqui. Emi, ei, este. E aí? Esmen, este, ontai. Vamos achar esse verbo emi aqui? Sistema verbal, deixa eu ver aqui. Introdução geral. Onde é que eu acho esse? Está aqui no Fundamentos do Grego aqui. Deve ter. Oi? Página 69. Do qual? De qual livro? Do Gusso? Isso. 69. Vamos guardar que nós estamos aqui na 97, 69. Aqui, ó. Então, esse aqui, na verdade, são os pronomes, hein? Onde que está o verbo aqui? Deixa eu ver. 22. Ah, ok. 68. Tá aqui, ó. Eimi, eis, estim, ou esti. Esmen, este, e eu falei ontem, tá errado. Esse. Então, olha só. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Por que esse verbo é tão diferente dos outros? Por quê? Isso é uma percepção exegética que vocês devem ter. Porque todos os outros verbos que nós temos estudado são verbos em ômega. Eles terminam em ômega. E esse aqui é um verbo em mi. A conjugação do verbo em mi é totalmente diferente da conjugação dos verbos em ômega. Até agora nós estamos trabalhando com verbos em ômega. De repente, pum, caímos no verbo em mi, que é um verbo em mi. Ele é terminado com mi. Então, olha só. No presente, em mi, ei, este, esmen, este, esse. Quando a gente vai para o futuro, que é na página 97, ele vai se transformar assim, olha. E acontece uma coisa com ele, que é o seguinte, ele usa as terminações como é que eu diria? Ele usa as terminações do passivo. Embora o verbo ativo do emi, ele vai usar terminações do verbo passivo. Por que eu estou dizendo que essas terminações são do verbo passivo? Quer ver só? Eu coloquei no exercício que eu pedi para vocês fazerem. Vamos achar aqui. Para configurar seu dispositivo de casa inteligente, toque em Configuração do dispositivo. Esse negócio aqui é muito legal, rapaz. A Alexa está animada. Não é Alexa, é o meu computador mesmo. Se fosse Alexa, quem Que isso, hein, minha quem gente? sou eu? É que ele é o meu celular. Meu celular é um Androidzinho comum, não é Alexa. Bom, olha só. O Walter Dan tem um desse aí, Walter Dan. Walter Dan, né? O exercício que eu passei para vocês, eu coloquei... Vocês realmente me amam. Sem dúvida, Walter Dan. Olha só, eu passei para vocês uma tabelinha, tá aqui, olha, usa a tabela para identificar os verbos. Essa tabelinha, ela tem os verbos em ômega, né, as terminações primárias do tempo
da voz ativa e da voz média. Olha o que aconteceu com esse verbo ser no futuro ativo. Ele usa as terminações da voz média passiva. Olha, exomai, ezetai, exometa, exeste, exontai. Ó. Exomai, né? Tá aqui. Exomai, exestai. Exometa, exeste, exontai. O futuro, afinal, é ativo, é médio ou é passivo? Ativo. É ativo. Mas por que ele usa as terminações da voz médio-passivo? Só para representar. Existe uma razão ontológica para isso, já que a gente está falando do verbo ser, né? Tá? Porque o futuro a Deus pertence. Não é por isso, não. Mas é uma boa interpretação espiritualizante da gramática. Mas, né, se você for pensar, o verbo ser é um verbo de estado. É um verbo que indica uma condição muito mais do que uma ação. Eu estarei sendo ou eu serei. Então, eu serei, eu estarei sendo. Na verdade, tanto faz, ele funciona tanto como ativo como passivo. Tecnicamente, o verbo futuro é um verbo que nós chamamos, que se chama em grego de verbo depoente ou defectivo. O que acontece com os verbos depoentes? Embora eles sejam ativos, na sua tradução, eles se apresentam na forma passiva no original. Por exemplo, quando o verbo erketai, por exemplo, erkomai, que é o verbo ir, seria erko, que seria eu vou. Mas, na verdade, quando eu vou, eu estou me levando. Então, ele é tanto ativo como é passivo. Então, ele só existe em grego na forma passiva, embora a sua tradução seja ativa. Tanto é que o verbo erkomai pode ser traduzido tanto por ir como por vir. Ele indica um movimento em qualquer direção, indo ou voltando. No caso do verbo ser, o que vai acontecer com o futuro é que ele vai usar a forma médio-passiva, mas ele vai ser traduzido tanto, e aí você vai ter que ver pelo contexto, você vai traduzi-lo tanto pela voz ativa quanto pela voz médio-passiva. Você pode dizer, eu serei ou eu estarei sendo. Tu serás ou estarás sendo. Ele será ou estará sendo. Esse estar sendo é passivo. Claro que a gente usa muito pouco em português estar sendo, né? Eu serei presidente do Brasil. Né? Na verdade, eu estarei sendo presidente do Brasil durante 4 anos, ou 8 se for reeleito. Ok? Claro que eu não vou concorrer, então não temam essa tragédia. Vamos lá. Continuando. Então, o ENI, olha só, a raiz ES mais as terminações médio-passiva. Onde é que eu encontro essas terminações médio-passivas? Nessa tabelinha aqui, ó. As ativas e as médio-passivas. Esomai, esetai. Esometa, eseste, esontai. Ok? Vamos para frente? Então, não esqueça que o verbo imi pode significar eu sou, eu estou, eu existo, e ainda outros mais que o contexto exige. Então, vamos lá. Hutos de baptizei rimas em pneumati hagio. Vamos lá. Quem me ajuda a traduzir aqui? Hutos.
Esse é um pronome, o quê? Hutos. Que tipo Pronome de... pessoal, Que é um pronome pessoal. Ok. masculino, ele, É masculino. Ok, você está desvendando aí as coisas. Ele está também no nominativo. Portanto, ele é o sujeito da frase. Né? correto. Rutos, né? Não, no caso é autos, não é rutos, não, autos. Né? Então, ele... Por isso que eu não respondi, eu estava procurando. Perdão. Esse ideia aqui... Na hora que eu ia responder, a internet caiu. Ô, rapaz. Esse ideia aqui... Não é este? Não é este? Não, nesse caso é ele. Ele. Ele, autos, Ah. ele... Se fosse rutos, seria este. Aí você teria razão, mas é ele, é autos. Eu li mal aqui, perdão. Conjunção, porém, Este ou ele, porém, baptizei. batizará, Batizará quem? rimas. Rimás. Quem é esse rimás aqui? Essa terminação aqui é do quê? De que caso? Acusativo, Acusativo singular. Ok. Ele é o plural. Singular ou plural? plural, Plural. Vos. Vos. Então, ele, porém, batizará. Vos batizará, né? Vos batizará em. em, Preposição. Ok? Essa preposição, ela é usada com qual caso? dativo, Dativo singular. Pneumati significa espírito hagio. Vocês sabem o que significa, né? Espírito Santo, Santo. Por que se o santo fosse o sujeito da frase, como é que ele estaria escrito? pneumatos. Não, o santo. Hagios, Hagios. Como ele está com ômega, com iota subscrito, ele está no dativo. Por isso, ele concorda com este dativo aqui. Olha só, esta preposição, quando usada com o dativo, pode significar com ou em. Por isso, ninguém sabe se batiza com ou em espírito, porque em grego é a mesma coisa. Se ele é o instrumento do batismo ou se ele é o lugar no qual se batiza. E esse é o mesmo problema, porque como João usa essa frase para falar que eu vos batizo em hidato, que é água, né? Em água. Aí os batistas dizem, legal, olha, ele batiza em água. Mas o em pode significar com. Até porque a palavra baptizo, ela não significa mergulhar, como a maioria dos dicionários dizem. Baptizo significa lavar. E você pode usar qualquer quantidade de água para lavar. Ok? Ok. Vamos lá, esse verbo aqui. Acolutesso. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Como é que seria o verbo no presente? acuo, Nesse caso, não é acuo. poxa, É outro verbo. É o verbo acoluteo. É totalmente diferente de acuo. Acuo é ouvir. Acoluteo é seguir. sim, Ok?
Então, olha só, acoluteo é o verbo seguir. Como ele termina em é, o epsilon alonga, vira eta. E aí você bota o sigma para dar o futuro. Então, acolutexo, soy. O que é esse soy aqui? Seguir-te-ei. Seguir-te-ei é presente. É claro, não, seguir-te-ei é futuro, você tem razão. É que você fez uma mesóclise aí, legal, cara. Boa essa, hein? Me pegou. Fez uma mesóclise aí. Você partiu o verbo em português, botou o ei para lá, né? Seguirei-te. Te seguirei. O Temer. Hã? Pois é, cara, mesóclise é coisa do Temer, né? E do Jânio Quadros também. Né? O Jânio Quadros tem uma frase famosa, né? Por que o senhor bebe, presidente? Bebo porque líquido é. Se sólido fosse, comê-lo-ia. Ele respondeu desse jeito. Ok? Então, vamos lá. Acoluteo soy Kyrie. Esse Kyrie está em que caso? Vocativo. Vocativo. Então, seguir-te-ei, Senhor. Não vale ir lá para o Lucas 61 olhar, tá ok? Vamos lá. Quem lê para mim essa frase aqui? Vai. Kai, Kalesis, To, Isso. Onoma, Auton, Autu. Autu. Calma aí. Ih, rapaz, esse aí me pegou. Yesum. Yesum. Yesum é o acusativo de Jesus. Jesus. Autu, Yesum. Né? Então, olha só. E Kaleseis to onoma autu, Yesum. O que está escrito aí? E chamo. Chamo é presente. Esse Chamarei. verbo está no futuro. Não é chamarei, porque chamarei seria calesso. Calesso, caleseis, calesei. Calessomen, calesete, calessusim. Chamar, kalel, chamar. Verbo kalel, Kalel, chamar. Em que pessoa? Pessoal, não seria aí Porais o nome dele, Jesus? Sim, isso é o que está lá na tradução. Ah, para de ler aí, cara. Não, mas eu não estou lendo, não. Não, tudo bem. É que você lembrou. Até a forma de eu falar, de falar essa frase, para mim é diferente. Sim, mas olha só. Cálice, tononoma, tudo e sul. Isso. Então, Porais o nome dele é Jesus. Isso. Mas kalel não é por. Tá? Chamarás. Isso. Chamará. Kalel é chamar. Kalel então, eu chamo. Isso, eu chamo. E chamarás... Porque aqui diz que é o verbo no futuro. Exatamente. E chamarás o nome dele, Jesus. Só em minha defesa aqui, eu não estou lendo. Não, eu acredito. Eu acredito, meu irmão. É que realmente... É porque a gente lembra do texto. Porque o senhor não conhece. Né? Confio. Olha lá, hein, rapaz. Eu confio. Vou chamar meu advogado, hein? Eu confio. Vamos lá. Mesmo que eu seja enganado, eu confio. E chamarás o nome dele, Jesus. Aqui a ideia é essa ideia do futuro. Olha só. Katasqueuasei. Esse é bacana. Katasqueuasei. Ten rodon su emprostensu. Cara, esse eu não lembro. Vamos lá. Vamos achar aqui. Katasqueuasei. Bom, vocês já perceberam que isso aqui está no futuro. Isso já está bem claro. Tá? Agora, emprostensu. Diga.
uma questão. Lucas, ele usa a mesma construção frasal para a profecia de João Batista e de Jesus? É isso mesmo que eu percebi? Olha, é bem possível. Eu não lembro. Você lembra qual é o texto de Lucas? Vamos lá. Porque em Lucas também que fala lá do nascimento de João Batista. Isso. E se eu não estou enganado, antes, é anterior. É Lucas. É anterior a esse texto de Jesus. Deixa eu ver aqui. Lucas 1:31. Lucas 1:31. Está aqui. A frase é mais, né? Caído silense engastri caiteque ruio, e ela, né, leva no seu ventre uma criança, um filho, e caleces teu nome ao tu Yesu. Então vamos pegar aqui. Caleces teu nome ao tu. Provavelmente usa. Sim, usa sim. Quer ver só? Deixa eu pesquisar aqui, inline, essa frase inteira aqui. A seleção, a frase, eu vou fazer uma pesquisa para ver se ele aparece em outros lugares. Essa mesma frase. Está aqui. Está no final do versículo 13 desse mesmo capítulo. Aparece em Lucas 1:21, Mateus 1:21, Caleces to nome ao tu. Tá? Texetai de ruion. Texetai, tá percebendo aqui, ó? Tem um sigma aqui escondido, tá? E o verbo, texetai, tá? Que é o verbo que é dar luz, dar a luz, tecto. Tecto, que termina em tal. Então, olha só, texetai, como dar a luz é uma ação passiva, porque é homem que escreve em grego, né? Se fosse mulher, não ia dizer que é passivo. Mas dar à luz, a mulher, quando ela dá à luz, é uma ação que é vista como uma ação passiva. Para os povos antigos, quem nascia era criança. Genesetai, né? Genesetai é gerará. Nascer, né? Gerará. Gerará. Nascer é texetai. Texe é o verbo dar à luz. Gene é gerar, é uma ação ativa. Se bem que geneomai, o verbo está no passivo, no médio passivo, é um verbo depoente. No caso do dar à luz, ele é considerado como uma ação passiva. Olha a terminação aqui, ó. Etai. Etai é a terminação da voz passiva. O texe aqui, ele tá juntando o capa e o tal final, porque tecto, a palavra em original é ticto. Ticto ele é um filho e chamarás o nome dele Yesum. Notem que Mateus em dois momentos, tanto para João Batista, Joanem, como para Jesus. Está aqui. Então, respondendo Lucas e Mateus. Para dar um filho e o chamarás. Quando Deus ordena que o nome de uma criança no Antigo Testamento, ele usa essa fórmula de quando se concede um nome, tá? Isso é uma fórmula do Antigo Testamento. Ok? Respondeu? Obrigado. Então vamos lá. Okay. Vamos agora pegar aqui esse katasque, skeuasei. E agora, hein? O que é esse skeuasei? Vamos ter que achar esse verbo katasqueu. Alguém é capaz de achar esse verbo no dicionário? Preparar. Qual é a palavra? Preparar. Preparará. Então, olha só. Quem preparará? Ele. Ele, terceira pessoa. Ok? Então, vamos lá.
Ele preparará o quê? Ten, esse é o artigo, né? O artigo está em que... Eu achei construir também. Construir. Kataskeue pode ser construir, preparar no sentido de os monges e tal. Isso é o que se disse. Essa Tem é a ideia. que preparar, mas também tem preparar e tem construir. Isso. É uma ideia assim, de fazer uma estrada mesmo. Ih, já dei a tradução aqui. Tenhodon. Preparará, construirá a estrada, é feminino. A estrada ou caminho. Isso, caminho, via que caminho. Su. Espera aí. Caminho de quem? O teu caminho. O teu caminho. E esse outro aqui? Emprosteten su. É você. Não, su Você. é você, mas é de você, ok? Então, olha só. Preparará o caminho teu diante de ti. En pros tem. Na frente de. Diante de. Ok? Então, preparará o caminho, o teu caminho diante de ti. Mateus 11, Ou 10. na presença. Ou na tua presença. Mas é melhor diante, viu? Tá. Diante é mais próximo. E, ok. Já deu para vocês perceberem a presença do verbo. Nessa frase número 5 aqui, estai é o quê? Caites basileias ao tu, então, e o teu reino, o que estai telos. O que é telos? Fim. Fim. Propósito, algo assim. Isso. Fim, propósito. Ok. Não terá. Não terá. Ele não terá. É o verbo ter, ser, estar no futuro. E o seu reino não terá fim. Tá? Nesse caso aqui é melhor fim no sentido de terminação, não no sentido de propósito, porque o reino de Deus tem propósito. Ok? Então aqui é melhor traduzir por fim no sentido de terminação. Ok. Vocês já pegaram, então, a questão do verbo no futuro, ok? Ficou claro? Foi. Só uma curiosidade. Pode falar. Na frase 4, o verbo terminou com a terminação da voz ativa, que foi que eu aceito. E na frase 5, terminou com a terminação da passiva. Isso. Vamos lembrar por quê. O verbo, normalmente, nós estamos estudando o futuro do indicativo ativo. Então, normalmente, ele vai usar as terminações ativas. Alguns verbos, eles se apresentam com a terminação passiva, mas eles são ativos na tradução. Então, é o caso do verbo ser. O verbo ser é um desses verbos chamados defectivos ou depoentes. São verbos que se apresentam na voz passiva, médio-passiva. Então, quando você vai procurar esses verbos, no dicionário, você não vai achar, por exemplo, o verbo erkuo, que seria o verbo de ir e vir. Você vai achar o verbo erkomai, que é o verbo na primeira pessoa da voz passiva, mas ele está na voz ativa. Aí você vai ver a tradução de erkomai, ir ou vir. O verbo ser, no futuro, é depoente ou defectivo. O que é um verbo depoente ou defectivo? É um verbo que se apresenta com terminações médio-passivas, mas que tem um sentido ativo na sua tradução. Ficou claro o que é um verbo depoente? Ficou para todo mundo? Quando vocês ouvirem verbo depoente ou defectivo,
estamos falando desses verbos. Tá? Vamos pegar aqui o auristo do indicativo ativo. Tem uma tradução aqui, a gente não vai fazer agora, tá? E vamos pegar aqui, ele vai usar esses verbos aqui, tá? Ele vai pegar o verbo elisen, ekeleusen e estesen, né? Eles estão no auristo. Vamos lembrar o que é o auristo, tá? O auristo é o verbo que, no modo indicativo, indica uma ação terminada, completa, como se fosse um ponto, visto no seu todo, no passado. No modo indicativo, então, ele pode ser traduzido, só no modo indicativo, pode ser traduzido por um pretérito perfeito. Então, se eu cantei, eu subi, ele fez. É sempre uma ideia de que é uma ação acabada no passado. E ela não durou um tempo, pelo menos na hora de falar, eu não estou me referindo à sua duração. Então, ele é um verbo pontilear, pontual. Ok? O auristo, aliás, a palavra auristo significa ponto. Então, sempre que você encontrar o auristo, nós vamos ter dois tipos de auristo, o auristo fraco e o auristo forte. O auristo fraco é chamado de primeiro auristo. O auristo forte é chamado de segundo auristo. Qual a diferença? É que o auristo fraco, ele vai usar a raiz do presente, que às vezes é uma raiz diferente da raiz do passado. Então, o primeiro auristo indicativo ativo tem sua base na raiz do presente. Ele é formado pelo acréscimo do aumento e de um sigma mais a vogal temática, normalmente é o alfa, mas pode ser outro, logo após a raiz, antes das terminações propriamente ditas. Este sigma, em conjunto com a vogal temática, é a principal característica do primeiro auristo. Então, vamos pegar aqui o verbo lio. Lio, que é o nosso verbo paradigma. Olha o que acontece com o verbo lio. A raiz ou radical está aqui. Lio. Ok? Como ele é um tempo secundário, é um tempo histórico, ele tem aumento. O que é aumento? Aumento é esse epsilon aqui. Opa, errei. Esse epsilon aqui, antes da raiz. E aí ele vai ter a terminação do auristo. Olha a diferença entre a terminação do auristo e a terminação do futuro. A terminação do futuro é só o sigma, mas a terminação do auristo é sas, sas e se. Samen. Olha aqui, ó. Aqui, o men é a terminação de primeira pessoa, do plural. Te é a terminação de segunda pessoa. E num é a terminação de terceira pessoa. Então, olha só. Vai ficar Elissa, Elissas, Elice. Elissamen, Elisate, Elisan. Ou Elisan. Então, ela no futuro vai ser, ela no auristo vai ser assim. Elissa, eu soltei. Elissa, tu soltaste. Elice, esse nu aqui é móvel, ele soltou. Então, o que caracteriza o auristo? O aumento e a terminação sa. Mas isso no primeiro auristo. O que é o primeiro auristo? É o mesmo auristo do presente, é a mesma raiz do presente com esses acréscimos. Alguma dúvida? A primeira pessoa do singular utiliza apenas o sigma, que ele vai explicar, tá? Olha só.
Quando o verbo que está no auristo inicia a sua raiz com uma vogal, essa vogal sofre alterações devido ao acréscimo do epsilon. Então, por exemplo, com o verbo lio, você só põe o epsilon. Então, é li, pronto. Mas e o verbo ago, que começa com alfa? Como é que você vai pôr? Você vai pôr o epsilon, vai ficar eago. Não, o que acontece é, dependendo da vogal, vai haver um alongamento dessa vogal. Então, olha só. Alfa e epsilon mais epsilon viram eta. Ômicron mais epsilon viram ômega. Alfa e y, que é um ditongo, olha só, o alfa vai juntar com o epsilon e vai virar eta, e o iota vai ficar subscrito embaixo. No ditongo, ele vira um eta com iota subscrito. A mesma coisa acontece com esse ditongo oi, o ômega com iota subscrito. No ditongo ao, ele vai virar eu. E no ditongo eu, ele vai virar eu, só que com eta ao invés de epsilon. Querem ver? É que aqui ele deveria dar um exemplo logo de cara aqui, mas ele não dá. Ele vai pegar e vai aproveitar e dizer o seguinte: quando os radicais terminam em consoante, se a consoante for bilabial, você vai acrescentar o sigma alfa. O que acontece com esse sigma em contato com uma bilabial? Com uma labial? Que letra que vira? PS. E se? Se for uma dental. Cai o dente. Cai o dente, fica só o sigma. E se for uma gutural? Que se? Vira um que. Então, olha o que vai acontecer. Olha, quando os radicais terminam em consoante, para formar o primeiro auristo, devemos, por causa do sigma, seguir as mesmas regras de formação do futuro, que já foram vistas. Vamos lá. O presente, arco. Correto? Arco. Tem um alfa aqui. Certo? No futuro, arxo, por causa do sigma. E no auristo? Erxa. Entenderam por que houve essa modificação? Como aqui termina com capa, com sigma, ele vai virar xi. Aí você, no futuro, normal. Mas como o auristo tem o A, então vira erxa. Então, olha só. Eu domino, eu dominarei, eu dominei. Presente, futuro e primeiro auristo. Blepo. Blepo eu vejo. Blepso, eu verei. E blepsa, eu vi. Lembra o seguinte, tem o epsilon, tem uma modificação aqui na entrada, é tempo passado. Não tem, é tempo presente. Ou futuro, desculpa. Nós diríamos o seguinte, isso aqui é tempo primário, tá. E isso aqui é tempo secundário. Então, aqui, os tempos secundários têm como característica o epsilon. Os tempos primários não têm o epsilon, que é o aumento. Os tempos primários não têm aumento. Só tem aumento os tempos secundários ou históricos. Quais são os tempos primários? Presente, futuro e perfeito. Perfeito. Quais são os tempos secundários?
Outra pessoa que não seja o Josias. Tempos secundários. São 3. Um está aqui. Se o tempo primário é o perfeito, o tempo secundário é o auristo, mais que perfeito, e tem mais um, que é o contrário do perfeito. Imperfeito. É o imperfeito. Ok? Então, olha só. O imperfeito, o mais que perfeito e o auristo são tempos secundários. Presente, o futuro e o perfeito são tempos primários. O presente, o futuro e o perfeito não tem aumento. O auristo, o imperfeito... Cara, eu calei a boca dela agora há pouco e ela continua falando. Imperfeito, auristo e mais que perfeito tem aumento. Tem esse epsilonzinho no começo. Se o epsilon encontra uma vogal, ela funde e transforma em outra. Quais são as transformações? São aqui, ó, tá nessa tabelinha. E a última letra da raiz, se encontra o sigma. Bom, se for uma gutural, vira xi. Se for uma labial, vira psi. Se for uma dental, cai o dental. Mestre, irei falar o que você falou e não deu tempo de eu ler. Perdão. Deixa eu me ver aqui. O Adailson. Ô, meu irmão. Dor de cabeça, deixa eu te dar uma dica. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui o dedo? Aperta aqui assim, ó. Desse jeito, com o dedo aqui e desse lado aqui. Aperta forte. Aperta e segura até passar a dor de cabeça. Esse é um ponto de Doin que funciona muito bem para dores na cabeça, no rosto, no olho, tá? Você aperta aqui que você vai sentir melhor. Mas se você precisando sair, fique à vontade, Adeilson. Não se preocupe, pode sair, tá? E vê essa dor de cabeça. Aqui, ó. A da aliança. Tá? Aqui, ó. Essa aqui, desse lado aqui, aqui. Então, você põe o dedo aqui, ó. Assim, e aperta. Tá? A dor de cabeça faz assim, ó. Na maioria dos casos. Tá? Depois você me diz se melhorou. Vamos voltar aqui, então. Valeu, gente. mestre. Obrigado. Valeu, hein? Então, outro exemplo. Grafo. Grafo é eu escrevo. No futuro, grapso. No auristo, que é um tipo de passado, egrapsa. Grafo, grapso, egrapsa. Peitho, que é eu persuado, eu convenço. Vira peiso, no futuro, e epeisa, eu persuadi. Onomatsu, eu nomeio, ou dou nome. Onomasso, eu nomearei. Também tem o sentido de nomear, no sentido de designar alguém para o cargo. E onomassa, ó. Por quê? Porque o ômicron mais o epsilon vira ômega. Onomassa. Em raras ocasiões aparecem no Novo Testamento grego verbos no primeiro aristo indicativo ativo que não possuem um sigma antes da terminação. Esse é o caso, por exemplo, do verbo clino, que tem o seu auristo eclina. Ok? Ele não tem o sigma, mas ele usa o aumento aqui e ele usa o alfa. Tal. Ok? Vamos reconhecer aqui alguns verbos. Olha o exercício aqui. Né? Elissa, Elissas, Elisse, Elissamen, Elissate, Elissam. Ok. Esse segundo auristo aqui, gente, eu vou deixar, como a gente está em cima da hora para terminar aqui, eu vou falar sobre o segundo auristo, eu vou fazer um filminho sobre o segundo auristo para vocês.
tá? Mas vocês podem dar uma olhada aqui na página 108 do Renato Gusso, para vocês darem já uma adiantada aqui. Basicamente, segundo Auristo, ele vai usar um verbo, ele vai usar uma raiz diferente. Às vezes é muito diferente. Por exemplo, balo, a diferença é só o número de lambdas. Então, balon, ele usa um lambda só. Mas o verbo oral, que é ver, vai virar eido, completamente diferente. Porque ele usa uma raiz diferente. Lego, não vira lexo, Alexa, que seria de se esperar. Não, ele vira eipo. Eipo aparece muito na Bíblia. Esse é um verbo que vale a pena decorar. Lambano, que é eu recebo, vira elabon, eu recebi. Eurisco, que é eu acho, da onde vem eureka, achei, né? Eureka, eu achei, vira euron. No caso, eu achei, é euron. E o eureka? O eureka é do perfeito. Eu tenho achado. Tá? Quando o Arquimedes falou eureka, ele falou no perfeito, e não no auristo. Então, Não foi o Einstein, não? hã? Não foi o Einstein, não? Não. Einstein falou que E igual a MC ao quadrado. Quem falou eureka foi o Arquimedes. Quando foi tomar banho, a água transbordou e ele achou a solução para saber qual é a densidade da coroa do rei, se o ouro que foi usado foi falsificado ou não. Essa é outra história. É o Arquimedes que descobriu a densidade da matéria. Tá? Então, quando ele estava ele sai tomando banho, num banho público, e ele viu que quando ele entrou na água, a água transbordou da banheira, ele saiu gritando pelado por Atenas, eureka, eureka, eu achei, eu achei. Ok? Só que ele esqueceu a roupa. Boa, boa. Estio, eu como. Daí vem a palavra estiagem. Estiagem é quando tem fome. Estio, eu como. Éfagon. Olha, usa o verbo fagel, que é a raiz auristo de estio. Estio, eu como, presente. Éfago, fago, né? Daí o verbo fagel é comer. Éfagon, eu comi. Tá? Então, aqui ele vai trabalhar com as terminações. Aqui que vem, de fato, os exercícios de tradução, e eu vou fazer um filminho desses tempos verbais aqui para que vocês possam entender, e vou aproveitar e vou colocar os verbos contratos também, que são os verbos que no presente têm um alongamento da terminação por causa daqueles vogais que elas sofrem contração e não tem jeito. Ok? Terminamos? Tá? Certo? Então, eu vou passar para vocês, eu vou colocar lá no... Como é que chama? Lá no... Como é que eu vou dizer aqui? Vocês têm... Vou colocar lá na plataforma essa tabelinha aqui. O que eu fiz? Aquele exercício que eu passei para vocês, eu separei todos os verbos do exercício. Então, olha aqui os verbos. Com a tradução e tal. E eu quero... Essa tabelinha aqui eu vou pôr para vocês lá, para que vocês possam trabalhar. Só que eu vou pôr... Desculpem. Esse ruído é meu, do meu microfone? Acho que é do seu, Carlos. Acho que se você desligar o seu microfone... Isso, obrigado. Olha só. Na verdade, essa é a tabela que eu vou colocar lá. Tem aqui os verbos,
a tradução. Aí vocês vão achar a forma no texto. Isso é só para ajudar, vocês não precisam me entregar isso aqui. E a análise que vocês vão ter que fazer aqui. Então, vocês vão pegar, o verbo está lá, na primeira pessoa do masculino singular, do presente do indicativo ativo, ou do auristo do indicativo ativo, ou do perfeito do indicativo ativo, ou do futuro do indicativo passivo. Naqueles exercícios que eu passei, estes verbos aqui estão lá no exercício. Cada um desses verbos aparece lá algumas vezes. Tem ali o número de vezes que está na outra tabelinha. Mas, ó, verbo eipon, falar no passado. Tá? Tá pegando o som do ventilador, Carlos? Pega sim. Professor, esse exercício que o senhor passou já é a avaliação, né? Porque ele tá difícil. Bem trabalhoso, hein? Tá complicado, né? Não. Avaliação. Tem verbos ali, que, meu Deus do céu. Não tomem como avaliação, mas eu vou considerá-lo talvez com um maior número de pontos. De 40. Beleza. Ele atualmente está valendo 10 pontos. Mas façam ele direito, porque ele realmente é um exercício mais trabalhoso, vai valer um pouquinho mais de pontos. Poderia valer todos os pontos, professor, já. Não, você já tem exercícios feitos, rapaz. Os exercícios feitos só acrescentam. Né? Carlos, eu acho que o problema é mais o seu fone. Agora. O microfone do Cândido está ruim. Desliga o seu som aí, Cândido. Vê se melhora. O povo não precisa se preocupar, que eu creio que o nosso professor irá analisar com carinho esse trabalho de avaliação. Esse Walter Dan, ele é um homem de fé, rapaz. Eu gosto disso. Acho isso muito bacana. É demais. Tudo bem, gente? Esse exercício está trabalhoso, sim. Eu dou mais... até dia 1º de abril vocês têm. Está todo mundo em feriado, né? É para traduzir só os verbos, né? Eu sei, estou vendo. Eu não estou em feriado não, meu pastor. Não estou em feriado não. É que nem eu. Eu estou aqui em Macaé, deixando o Cleiton sem pegar Covid, na barreira, não deixando ninguém entrar. Meu irmão, graças a Deus. Muito bom. Deus te abençoe. Está em boas terras, amigo. O Maurício está dizendo que não está em feriado. Nenhum de nós. Ele é um exercício bom de tradução. Ok? Professor? Diga. É para traduzir só os verbos, né? Olha, eu estou pensando de vocês traduzirem, mas o mais importante aí é a identificação dos verbos. Tá? É um exercício que eu dei para a identificação dos verbos. Agora, você percebe, naquele exercício que a gente estava fazendo ali, essa identificação, ela fica melhor quando você traduz. Então, o ideal é tenta traduzir a identificação dos verbos. É você saber dizer, porque isso é exigido na exegese. Tá? Você vai ter que fazer essa análise do texto para poder fazer a tradução. Isso é essencial. Então, como vocês estão aqui na reta final da língua, e a partir de agora é com vocês, eu estou querendo dar para vocês o máximo de elementos possível para que vocês possam trabalhar bem e conseguir traduzir legal o texto grego. Alguma outra pergunta? Está arrumando o texto. Como que o verbo aparece no texto. E aqui é a análise. Aquela análise
Primeira pessoa do presente. Ok. Aqui, Precisa colocar nesse quadro, professor? Estou colocando na Não, própria folha. Pode ser na própria folha, não tem problema não. Isso aqui é Mas só... está bem separado, separado não, lá. Não vai pode, ter problema, não. é muito tranquilo. Isso aqui é só para ajudar vocês, eu não quero atrapalhar. Tranquilo não está, não, mas a gente está fazendo aqui, não está tranquilo, não. Eu digo, eu é que estou tranquilo, vocês vão ficar tranquilos ao final. Tá bom. Eu estou tranquilo com a capacidade de vocês fazerem o trabalho. Vocês vão fazer assim, tá? E... Já está lá já, professor? Você já postou? Eu vou fazer isso agora, ainda não... Hã? Não, sim. Não, eu ainda não postei, porque eu terminei 5 minutos antes do horário do culto, então eu não consegui, porque isso aqui deu trabalho para fazer, mas eu quis fazer para que vocês pudessem ter uma ajuda aí, tá bom? Gente, boa noite, podem sair, fiquem à vontade. Eu estou só terminando aqui algumas coisas, e se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode aproveitar esse momento depois. Ok, professor, boa noite. Obrigado. Boa noite, hein? Boa noite a todos aí. Fiquem com Deus. Boa noite, gente. Boa noite a todos aí.